Olá, meus queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando através dos estudos aqui da Palavra de Deus. Gostaria de dizer para aqueles que não me conhecem, eu sou pastor Hélio, tenho trabalhado há um pouco mais de 3 anos aqui no Rio Grande do Sul, trazendo o Evangelho para um povo que realmente a gente ama e entende que Deus ama muito mais, porque enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Então, para mim é um enorme privilégio poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Temos falado sobre a salvação, a importância e gostaria de lhe mostrar um pequeno resumo, se alguém ainda não pegou a Bíblia e lhe mostrou como você pode saber se vai para o céu. Eu gostaria de, nesse momento, se você me permitir, você tirar um pouquinho do seu tempo e mostrar na Palavra de Deus que Deus planejou isso. E gostaria de dizer que a Bíblia contém 2 notícias, uma má notícia e uma boa notícia para que isso aconteça. A má notícia, ela diz respeito a você, como você vai reagir durante a sua caminhada aqui nessa terra. E a boa notícia diz respeito à pessoa de Deus, o plano dele, aquilo que ele realmente tem como objetivo para a sua vida. Então, primeiramente, para você pensar nessa parte que depende do homem, depende de você, eu gostaria de começar então com essa má notícia, que é importante você saber então para se preparar para tomar uma posição. A má notícia é porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Você é um pecador. Lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecar é errar o alvo. Sem Cristo na sua vida, você é incapaz de agradar a Deus. Você, por causa do seu pecado, você não consegue acertar o alvo. Então, sendo que Deus é santo, perfeito, e no céu não entra pecado, então você e eu precisamos de Cristo para então acertar o alvo. Vamos imaginar que nós vamos lançar uma pedra até o Polo Norte, e você pega a pedra e joga a pedra, e em seguida eu pego a mesma pedra e jogo a mesma pedra. A diferença é que um pode jogar mais próximo do que o outro, mas é impossível nós acertarmos o Polo Norte. Assim também no que diz respeito a agradar a Deus. Deus é santo, perfeito, Ele é extremamente cheio de graça, de amor, de misericórdia, nele não contém nenhum pecado. Então nós não conseguimos atingir esse nível de agradá-lo, porque nós temos um problema chamado pecado. Quando você e eu tentamos agradá-lo, o pecado, infelizmente, ele nos impede. Isso é algo para nós meditarmos, porque sem Cristo é impossível nós acertarmos o alvo, porque dentro de nós existe uma coisa chamada pecado. É nada mais, nada menos do que tudo que você pensa, que você faz e que você diz que não agrada a Deus. Isso tudo é pecado. Então, todos nós vivemos em um mundo cheio, repleto de pecado, e isso não agrada a Deus, e isso é algo que nos afeta diretamente. Você não escolhe não pecar, você peca, mesmo que você não mata, não rouba, mas você mente. Você, de repente, diz alguma coisa que ofende o outro. Então, dessa forma, você e eu nos tornamos pecadores. Nós estamos contaminados com o pecado e, obviamente, vamos continuar pecando, porque nossa natureza é assim. E a outra má notícia é que a penalidade do pecado é a morte. Lá em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Se você é pecador, a recompensa por ser pecador é a morte, separação de Deus. Isso é o que a Bíblia diz para você.
Então, suponha que você é um empregado e você trabalha para aquele patrão e no final do mês, porque você trabalhou, você vai receber o seu salário. Então, assim como você recebe aquela recompensa por o seu trabalho, a Bíblia ela vai declarar que a recompensa, porque você é pecador, é a morte. Nós seremos totalmente separados de Deus por causa do pecado. Então você tem um problema seríssimo, primeiramente porque é pecador e segundo porque você vai receber a recompensa. A pergunta é, você quer viver separado de Cristo para sempre? Então é uma coisa para nós meditarmos. Então, agora eu gostaria também de lhe dar uma boa notícia. Uma boa não, uma excelente notícia. Cristo morreu por você. Essa é uma excelente notícia. O nosso Deus, quando viu o homem distante dele, o homem virando as costas para ele por causa do pecado lá no Jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou, então ele decidiu ir atrás do homem. E ele perguntou a Adão, onde estás? Adão tentou se esconder de Deus após o pecado, então Deus foi atrás dele. Então lá em Gênesis 3:15, ele já promete que um dia iria enviar o seu filho para esmagar a cabeça da serpente e ele ia destruir então a obra da serpente, que é a morte, que é o salário que a gente falou há pouco do pecado. Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o nosso Senhor, ele morreu, não viu em nós nenhuma coisa boa, ele morreu na cruz para pagar o preço do seu pecado. Então não importa a quantidade de pecados ou o tamanho do pecado que você tenha cometido, ele já cravou na cruz todo o preço do seu pecado. Então em Cristo a sua dívida foi completamente selada, zerada. Você não tem nenhuma dívida por conta do seu pecado, porque você, quando deposita sua confiança em Cristo, você está completamente sem nenhuma culpa. Aquele salário, aquela recompensa foi completamente paga. Então imagina que você está com um câncer, uma doença terminal, que não tem cura, e eu tenho uma célula, a mesma célula que você tem, eu então dou essa célula sã, sadia, para você colocar no seu corpo. Então o que aconteceria? Você viveria. Então Cristo, quando ele morreu, ele recebeu então esse peso da morte. Ele venceu a morte no meu e no seu lugar. Então ele morreu por aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quem merecia morrer por causa do pecado era eu e você que confia em Cristo. Mas quando você confia em Cristo, você então desfruta então da salvação em Cristo. Você tem essa certeza que se você morrer agora, você está com Cristo, você vai herdar a vida eterna. Diante de tudo isso, se Cristo morreu para pagar essa dívida, uma segunda notícia é que você pode ser salvo através da fé em Cristo. Lá em Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Então graça é um favor imerecido. Graça é exatamente aquilo que nós não merecemos receber e o Senhor nos dá. Então ser salvo significa ser resgatado ou liberto da penalidade do pecado. E fé significa confiar plenamente. Então, imagina que você está olhando para uma cadeira e então você senta nessa cadeira. Você não vai questionar o que foi utilizado para
fabricar aquela cadeira, de que forma foi feita, por quem foi feita. Você simplesmente olha para ela e senta nela, e então você confia que aquela cadeira ela está pronta para lhe segurar. Assim é a fé em Cristo. Se você depositar sua fé em Jesus Cristo, você está completamente seguro que vai ser salvo. Isso é algo que vai acontecer não porque você merece, mas porque você depositou sua completa confiança em Cristo. Então eu estou falando aqui com você para que você possa meditar nessa palavra, nessa notícia maravilhosa, mas também uma notícia muito séria para a sua vida. Se você ainda reconhece que é pecador, você sabe que está andando lado a lado com o pecado, você sabe que está distante de Deus, você admite que tem falhado em tantas áreas, que você de alguma forma tem brincado com a vida, tem achado que Deus é tão amoroso, tão gracioso, que Ele vai continuar estendendo a mão para você. Eu gostaria de lhe lembrar isso, que o salário, a recompensa de tudo isso é a morte, é a separação de Deus, é você estar distante de Deus para sempre. Isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Pensa nisso, meu irmão, reflete sobre isso, como é que está a sua vida. Se você partir agora, nesse instante, você tem plena certeza que vai para o céu. Você sabe que Deus preparou um lar especial. Em João 14, o apóstolo João registrou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, estejais vós também. Então, ele já foi, ele já preparou um lugar maravilhoso. Agora lembra, esse lugar não entra pecado, esse lugar é tremendo, é feito de ruas de ouro, onde não tem tristeza, onde não tem dor, onde tudo que você possa imaginar de bom, de maravilhoso, de alegria indizível, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para nós. Então, reflita sobre isso. Pensa, você quer morar nesse lugar? Agora, se você tem um amigo que você sabe que tem sido afligido por não conhecer do amor de Deus, não ter esperança da vida eterna, olha, meu irmão, leva essa notícia para ele, compartilha da graça de Deus para ele. Você e eu somos um canal da graça de Deus. Não guarda só contigo, dá para os seus amigos, seus familiares, senta com a tua família e mostra para todos como é maravilhoso estar vivendo com Cristo. E eu tenho orado por você, para que Deus use a tua vida, a minha vida, para que essa mensagem chegue para aqueles que ainda não conhecem do amor de Deus. Eu quero orar por ti. Pai querido, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor usou os teus servos para levarem o Evangelho até mim. E eu tive a chance de te conhecer, Pai. De admitir que era pecador, miserável. Estava condenado por causa dos meus delitos e pecados. Pai, eu te louvo, eu te exalto porque o Senhor um dia veio da tua glória para esse mundo para morrer na cruz pelos meus pecados. E, ó Deus, o Senhor pagou a dívida que era impagável. O Senhor me deixou completamente, ó Pai, livre desse fardo, desse vazio que me destruía, que me levava a cada dia estar pecando. Pai, muito obrigado, porque eu pude um dia, pela fé, depositar minha fé em Ti, confiar plenamente em Ti. E eu quero orar pelos meus irmãos em Cristo, para que tenham essa plena convicção de que o Senhor deu um presente maravilhoso, para que suas vidas sejam
transformada e assim possamos transformar a vida de outros que ainda não ouviram da Tua palavra. Eu te peço isso no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ouvir mais uma meditação, um estudo da Palavra de Deus para a tua vida e quero lhe convidar a conhecer mais as Escrituras. O nosso Deus deixou tudo aqui registrado para que eu e você possamos levar essa palavra para aqueles que ainda não conhecem do amor de Deus. Então faça isso agora. Pegue essa mensagem, transmita para aqueles que você conhece, que são seus amigos, seus familiares. Medita nela todos os dias e assim você vai cumprir o legado que o Senhor lhe confiou e você vai realmente ser ricamente abençoado. Deus esteja com todos. Obrigado a todos os amados irmãos, os meus queridos amigos que têm nos ouvido. É uma alegria imensa e nos acompanha através do Facebook, através do YouTube, no canal da Igreja Batista Bíblica de Taquara. Que Deus continue derramando a sua graça sobre a sua vida. Amém.